perdi, cara, uns 3 ou 4 meses de estudo até compreender o que eu vou revelar para você aqui agora. Então presta muita atenção. Salve, salve! Olha, hoje eu vou te contar o que eu faria diferente se eu fosse iniciar hoje meus estudos para o IME e para o ITA. Quais erros eu não cometeria, porque a experiência já me ensinou que existe uma forma mais eficiente de alcançar o resultado, que é dominar o conhecimento necessário para ser aprovado no IME e no ITA. Então, se você vai fazer a prova do IME e do ITA em 2024, não deixe de assistir esse vídeo. Antes, vamos lá, cara. Quem sou eu, né? Se você não me conhece, meu nome é Felipe Ghisoli, cara. Eu já tenho 10 anos de história com a prova do ITA. Fui fazer pela primeira vez em 2013, quando eu estava no meu 3º ano do ensino médio e tomei um sarrafo, como provavelmente já aconteceu com você ou acontecerá quando é o seu primeiro contato com essa prova. Tomei um sarrafo mesmo, cara. E depois disso, né, eu acabei decidindo abandonar a engenharia. Ingressei em engenharia, não no ITA, mas depois saí fora, me formei em física e dou aula já em turmas IME e ITA há mais ou menos 8 anos e já visitei alguns alunos meus lá no ITA, nessa foto aí, já tenho, sei lá, cara, dezenas ou talvez centenas de alunos que foram aprovados no ITA, então já tenho uma boa experiência em preparação para turmas IME e ITA. E deixa eu te contar então como que foi a minha experiência quando eu comecei a estudar para o ITA pela primeira vez, lá em 2013, com os meus 17 anos, do 3º ano do ensino médio. O que eu particularmente comecei a fazer, cara? Eu estudava numa escola que não tinha uma preparação focada para IME e ITA e eu comecei a estudar meio que por conta própria. Eu comecei estudando física, porque física, cara, eu achava muito legal. Eu curtia, eu achava que eu já tinha um domínio um pouco melhor, então eu achei que seria, sei lá, mais fácil começar por física. Só que eu perdi, cara, uns 3 ou 4 meses de estudo até compreender o que eu vou revelar para você aqui agora. Então presta muita atenção. Que é o quê? Que é uma frase que o Galileu fala, né? Ele diz que o universo foi escrito em linguagem matemática e é preciso compreender os seus caracteres para entender a linguagem de Deus. Que é o fato, cara, de que a física ela é escrita em linguagem matemática. Eu não tinha um background, uma base tão boa em matemática assim, pelo menos não boa o suficiente para dar conta da matemática necessária para estudar física no nível do IME e do ITA. Então, cara, então assim, o que acontecia, né? Eu gastava um tempo estudando física, entendia algumas coisas e tal, e quando eu ia cair num exercício, eu travava. Eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E eu assistia uma resolução, 2, e não entendia, eu tomava porrada, eu percebia que eu não tinha domínio de ferramentas matemáticas o suficiente para entender, cara, uma resolução de questão. Porque envolviam algumas coisas de matemática um pouquinho mais avançadas que eu não sacava, que eu não dominava. E eu gastava muitas horas para compreender alguma coisa. E ainda ficavam lacunas, porque eu tinha que aceitar uma equação que eu nunca vi, que eu não compreendia, aceitar um argumento matemático que eu não dominava. E, cara, lá mais ou menos pelo 3º ou 4º mês, eu tomei uma decisão que foi muito proveitosa e acelerou demais os meus estudos. Que foi, meu irmão, quer saber? Eu vou deixar física um pouco de lado e eu vou agora, cara, focar 100% em matemática. Eu vou descascar uns 6 meses direto só na matemática, na tentativa de construir um background necessário para que quando eu vá estudar física, eu passe a compreender bem e ter mais fluidez no processo. E foi exatamente isso, cara, que rolou. Eu dediquei ali uns 6 ou 8 meses estudando só matemática. Nesse primeiro ano que eu estava tentando o ITA, eu já tinha consciência de que eu não ia passar no primeiro ano. Então eu queria conseguir estudar, avançar e estudar da forma mais eficiente possível. Talvez você fale, pô, você ficou 8 meses, 6 meses só na matemática, sem física, como é que você ia passar? Não, eu já estava consciente que naquele primeiro ano eu não iria passar. Depois a gente conversa disso num outro momento, né? Quanto tempo em média se leva para passar no ITA e tal, e como você deve proceder em cada ano da sua preparação, mas isso conversa para outro dia. Bom, então foi isso, cara. Eu foquei uns 6 meses, sei lá, talvez 7, só em matemática, descasquei matemática, e depois quando eu voltei, cara, para estudar física, nossa, foi muito mais rápido. Aqueles assuntos que eu agarrava, aquelas questões que eu travava, que eu não conseguia entender, cara, eu comecei a desenrolar e a passar por elas numa velocidade muito maior. E hoje, então, cara, o objetivo é destacar aqui, cara, quais são os assuntos principais que você precisa entender, conhecer e dominar bem para que você possa entender a matemática de um jeito minimamente suficiente para você, por exemplo, conseguir fluir nos seus estudos de física focados em provas militares aí, principalmente falando do IME e do ITA. Beleza? Essa aqui é a nossa ideia, então a ideia é que você meio que faça um certo diagnóstico com você aí mesmo, se você domina ou não o suficiente esses assuntos.
Se você vai fazer vestibulares militares do ano de 2024, você não pode de jeito nenhum, cara, perder a Missão Fireman. Vai ser um evento gratuito promovido por nós do Universo Narrado Militares, onde a gente vai te ensinar tudo o que você precisa de física e matemática, o que você tem que fazer em cada etapa do ano para jantar qualquer vestibular militar que você for fazer. Então o link tá na descrição, se inscreve aí, viu? Fui! Beleza, vamos começar dos mais fáceis e aí a gente vai avançando um pouco. O primeiro assunto aqui, cara, é esse aqui, ó. O assunto das proporções, tá? Você tá falando do quê, cara? Por exemplo, vou pegar duas equações, você não precisa conhecer exatamente elas, não. Mas tá aqui, cara, essa equaçãozinha aqui fala da velocidade de um satélite em órbita, né? Qual que é o grande lance, cara? Você tem que entender muito bem como que as grandezas que estão dispostas nessa equação vão influenciar o valor dessa velocidade. Então, sei lá, cara, se esse raio aqui fica 4 vezes menor, você tem que ser capaz de enxergar que essa velocidade vai dobrar de imediato, sem hesitar, sacou? Ou, por exemplo, se essa massa aqui fica 16 vezes maior, você tem que enxergar de cara que essa velocidade vai ficar 4 vezes maior. Ou mesmo, por exemplo, numa relação aqui de baixo, você tem que bater o olho, cara, e enxergar que essa energia potencial elástica, ela varia linearmente com a constante elástica K, mas varia com o quadrado da deformação da mola. Então você tem que ser capaz de cabeça de entender que, sei lá, cara, se eu pego uma mola 4 vezes mais dura, com uma constante elástica 4 vezes maior, mas a deformação for metade, a energia potencial elástica é a mesma. E se você não entendeu alguma coisa que eu falei aqui e precisou voltar, talvez você precise voltar a entender um pouquinho melhor as proporcionalidades, grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, proporção com a raiz quadrada, com o inverso do quadrado, como que isso influencia na matemática de uma equação física. É um conceito razoavelmente simples, mas se isso aqui não é muito direto para você o tempo inteiro, a gente vai estar mexendo com isso aqui em física, isso vai acabar te travando em algum momento. Então é isso, esse é o diagnóstico. Se alguma coisa que eu falei aqui você não entendeu, talvez você precise estudar isso aqui com mais detalhe, mais profundidade para ter um pouco mais de segurança. Beleza, o próximo assunto nosso então vai ser esse aqui, cara. Manipulações algébricas, beleza? E aí, cara, eu trouxe uma parada de exemplo aqui que eu acho que vai ser legal. Esse aqui, cara, é um bom exemplo. Esse aqui é a construção da forma canônica de uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c. E eu vou passar rapidamente, cara, linha por linha. Aqui a gente fatorou o a para fora, então aqui tinha a, esses dois caras não tinham, sobra esse cara. Aqui eu fiz uma manipulação que é somar e subtrair um mesmo termo, beleza? Aí aqui eu fiz um agrupamento de um quadrado perfeito aqui, beleza? Tá aqui, de um produto notável, né, se você preferir. Esse termo C sobre A aqui, cara, eu fiz uma pequena manipulação de multiplicar numerador e denominador por um certo elemento, depois eu consegui agrupar esses caras, e aqui eu fiz uma distribuição desse termo A, que simplificou aqui. Pronto. Cara, passei muito rápido por isso com você. Isso aqui foi só de exemplo mesmo, eu escolhi uma certa manipulação algébrica baseada na equação do segundo grau, que é algo que muita gente conhece, e na construção da sua forma canônica, que a gente usa para extrair certos conceitos, tipo a fórmula de Bhaskara, a equação do eixo de simetria de uma parábola, a equação do x do vértice e certas coisas assim. Então a forma canônica de uma equação do segundo grau. Se você nunca ouviu falar nisso, tá de boa, mas se você primeiro, assustou vendo esse tanto de letra, não está confortável para trabalhar com letras na física, na matemática e tal, ou se teve alguma coisa estranha que você não entendeu, cara, como é que você fez, produto notável, quadrado perfeito, somou, subtraiu, por que você fez isso, por que você multiplicou por um cara ali em cima e embaixo, por que você agrupou, se qualquer passo aqui desse desenvolvimento ficou um pouco obscuro para você, isso mostra que você tem que pegar a mãe nisso aqui, cara, nas manipulações algébricas. Isso aqui, cara, e aí quando você vai falar de provas militares, nível IMITA, vai aparecer o tempo inteiro. É descascando conta, é letra, não, mas só tem letra, não tem um número nesse negócio. É isso aí, meu irmão. Você tem que ter a manha, segurança, confiança e domínio de trabalhar com expressões algébricas, fazer manipulações, somar, subtrair termos, manipular equações, dividir uma equação pela outra, manipular termos, multiplicar de um lado, do outro, enfim, massagear a equação e ter total domínio e segurança de que você pode fazer tudo o que você está fazendo para que a equação te dê o resultado que você quer. Então isso aqui é só um exemplo. Se você nunca viu esse desenvolvimento, tal, tá de boa, mas se qualquer coisa soou estranha, se você ficou meio com medo
medo, com receio, isso mostra que você tem que focar nisso, cara. Esse aqui talvez seja realmente um dos aspectos mais importantes. Ter domínio nas manipulações algébricas, nas regras da álgebra, em como ela funciona, o que pode e o que não pode ser feito numa expressão matemática, numa equação matemática, beleza? Se você não tem, cara, isso aqui vai te travar demais ao longo do seu estudo, não só de matemática, mas de física no nível IMITA, beleza? Vamos aqui então para o nosso próximo tópico, terceiro tópico, que seria esse cidadão aqui, cara. Trigonometria, na verdade, trigonometria e um pouco de geometria também. Mas eu vou falar especificamente da trigonometria porque essa aqui me agarrava demais. Mas eu vou citar algumas coisas de geometria antes aqui. Se você não tem a manha de, nunca ouviu falar, na lei dos senos, na lei dos cossenos, não tem familiaridade em usar essas coisas, isso mostra que talvez você precise voltar a estudar um pouco de geometria, porque eventualmente você pode acabar agarrando em entender ou em desenvolver algum raciocínio em cima de uma questão de física no nível IMITA, beleza? Mas de trigonometria, eu vou citar aqui, cara, dois exemplos simples, tá aqui, ó. Se você, por exemplo, nunca ouviu falar, não vou nem falar de definição de seno e de cosseno aqui, não. Se você nunca ouviu falar isso aqui, cara, arco dobro, então aqui, ó, que o seno de 2x é 2 seno x cosseno x, ou relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se você nunca ouviu falar dessas coisas, possivelmente você tem que dar uma pausa no seu estudo de física, voltar e estudar alguma coisa de trigonometria. Para quem já tá meio calejado na caminhada, talvez você olhe isso aqui e fale, cara, isso aqui é trivial, isso aqui é simples. Tudo bem, cara, mas não é para todo mundo. Quando eu comecei minha caminhada lá aos 17 anos, eu não sabia que eram essas coisas. Arco dobro, seno de 2x, relação fundamental da trigonometria, minha base matemática era muito fraca. E sem saber essas coisas, cara, você vai travar em um monte de questões, sei lá, de lançamentos do IME e do ITA, questões que vão envolver álgebra, um pouco de trigonometria, decomposição de vetores, certas manipulações, você vai acabar travando. De novo, isso aqui é só um pequeno testezinho para indicar, cara, se você nunca viu isso aqui, provavelmente o melhor que você pode fazer é pausar seus estudos de física, voltar e fazer um background bom em trigonometria, que inclusive temos um curso muito foda disponibilizado aqui no YouTube de trigonometria, vou deixar o link aí para você acessar. E por fim, né, um último assunto que você também tem que ter amanhã é esse carinha aqui, cara. Domínio das funções. Beleza? E aí, cara, realmente funções é uma coisa muito extensa. Meio que tudo em física, na real, cara, são funções matemáticas. A gente consegue descrever fenômenos físicos, certas modelagens físicas através de funções matemáticas e equações que relacionam funções. De que função você está falando, cara? Essencialmente, funções de primeiro e segundo grau, funções polinomiais de modo geral, funções trigonométricas e também funções logarítmicas e exponenciais. Isso vai aparecer o tempo inteiro na física, beleza? Então, vai dominar muito bem como que eu encontro as raízes de cada uma dessas funções, né? Como que eu sei se essas funções têm raízes no intervalo, como que eu encontro. Entender muito bem, cara, como eu construo os gráficos dessas diferentes funções e certas transformações que você pode fazer nessas funções. Como assim transformações? Sei lá, pegar a equação do segundo grau, escrever na forma fatorada, escrever na forma canônica, pegar uma função trigonométrica, fazer uma transformação, como você acabou de ver, seno de 2x vira 2 seno x cosseno x, ou o contrário, coisas desse tipo. Cara, funções vai aparecer o tempo inteiro na física. Você tem que estar muito familiarizado e ter um domínio bom na notação desse negócio, em enxergar funções, enxergar gráficos e realmente manipular algebricamente essas funções, que volta ali no tópico 2 que a gente falou. Então, cara, meio que se você não tem a manha em alguma dessas coisas que eu falei, e claro que essas coisas são muito extensas, né? Eu poderia discriminar e descrever melhor o que você precisa dominar em cada uma delas. Se você inclusive tem esse interesse, né? Eu vou deixar um link aí no comentário fixado para você dar uma olhada. Mas é isso, o objetivo aqui é pelo menos dar um panorama geral, cara. Então é isso. Se eu fosse começar a estudar pro ITA agora do zero, olhando para a minha caminhada, também para a experiência de diversos alunos que eu tive aí ao longo dessa trajetória, né? Eu percebo que uma coisa que você pode fazer, cara, que vai te fazer economizar muito tempo de estudo e vai te fazer realmente acelerar os seus resultados, é parar e fazer um bom background matemático. Isso vai te ajudar pra caramba a estudar matemática, a estudar física pro ITA e até um pouquinho também na hora de estudar química. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, me conta o que você achou e me fala por gentileza qual assunto você gostaria de ver no próximo. Valeu demais e até a próxima.